Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. O tema dessa semana é a Geografia do Estado do Rio de Janeiro. Eu dividi esse tema em duas partes. Essa semana a gente vai falar da formação do espaço fluminense, pontos principais e por que o Rio de Janeiro tem distintos estatutos jurídicos ao longo de sua história e também vamos falar um pouquinho, que é uma parte mais descritiva, da concentração populacional da região metropolitana em relação ao seu interior. Então, não perca a oportunidade, se você pretende fazer o vestibular da UERJ, que esse tema é muito cobrado no vestibular da UERJ, não perca a oportunidade de assistir esse vídeo, tá certo? Então, vamos aos slides. Bom, pessoal, essa parte aqui é onde eu apresento os pontos principais do tema dessa primeira parte de Geografia do Estado do Rio de Janeiro, que é a formação territorial fluminense, que tem que ser entendida dentro do contexto de ocupação do território brasileiro, e a concentração populacional metropolitana e esse interior esvaziado, que vai revelar a dinâmica populacional e também a dinâmica econômica do estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de pedir desculpas, porque se ao longo da apresentação dessa aula vocês ouvirem algumas pessoas falando palavrão ou gritando, é porque hoje está tendo o jogo do Flamengo. Como é o único dia para eu gravar esta aula, eu não vou deixar vocês na mão na semana que vem, porque cada semana eu gravo uma aula adiantada, tá certo? Então peço desculpas pela falta de respeito, que é uma falta de respeito até mesmo pelo horário, que eu estou gravando tarde da noite, é uma falta de respeito das pessoas, dos meus vizinhos aqui na rua, tá certo? Então vamos dar continuidade. Bom, pessoal, essa parte aqui de Geografia do Estado do Rio de Janeiro, eu me baseei no material elaborado pelo professor Miguel Ângelo Ribeiro e pelo autor Natan, e peço perdão que eu não lembro o sobrenome do Natan, mas o material vinculado ao CCIERJ. Esse quadro aqui é um quadro elaborado pelo professor Glaucio Marafon e o Miguel Ângelo Ribeiro. Esses são os dois principais nomes da Geografia do Estado do Rio de Janeiro, principalmente quando você quiser prestar algum vestibular para o UERJ. E também não esqueçamos de outros, não vamos ser injustos aqui, também a gente não pode deixar de citar o professor Floriano, da UERJ-FFP, e existem outras referências que vocês podem também pesquisar, assim como o IBGE Cidades, que mostra toda a evolução político-administrativa, né, da divisão político-administrativa do território brasileiro. E a gente tem que considerar o seguinte, que em 1534 a gente vai ter o início das capitanias hereditárias, tá certo? E o território fluminense, ele vai se dar ao sul da capitania de São Vicente e ao norte pelas de São Tomé, tá certo? E coisas que a gente tem que considerar nessa evolução dessa divisão político-administrativa do Brasil, segundo o IBGE e até mesmo esse material do Miguel Ângelo. A gente tem que considerar as capitanias hereditárias em 1534, o Tratado de Madrid em 1789, que vai expandir esse território para o interior, a independência com Dom Pedro I e a República, que vão vão concluir, consolidar a divisão desse território em 17 estados. E em 1904, a partir de 1904, a gente tem a incorporação do que hoje é o estado do Acre, a criação dos territórios de Roraima, Amapá e Fernando de Noronha, em 1942, e o estado de Rondônia, em 1946. E também a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro, na República, ele é transformado em capital, em Distrito Federal do Brasil. Só que em 1960, com o JK, a gente vai ter a transferência dessa capital para Brasília, o grande projeto aí de Brasília. Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Então, a gente vai ter a criação de Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, 1979, e Tocantins, 1989. Ou seja, das capitanias hereditárias até o final da década de 80, até 1989, a gente tem a evolução, o andamento de da evolução dessa divisão política administrativa do território no Brasil. É claro que isso não quer dizer que isso seja algo que não venha a acontecer, que esse território não esteja em movimento, esteja imóvel e que isso não pode vir a acontecer. Muito pelo contrário, muitos municípios conseguiram o status também, falando em termos de município, conseguiram o status também de município através também de suas emancipações, né? Antes sendo distritos e se tornando, conseguindo conquistar a sua condição, a sua posição política de municípios, principalmente a partir da Constituição de 1988, tá certo? Então,
vamos ao que interessa. Como é que a gente pode entender o Rio de Janeiro dentro desse contexto? A gente tem que entender o seguinte, que o Rio de Janeiro, ele é uma unidade político-federativa que passou por muitos estatutos jurídicos, entendeu? Nenhuma unidade político-federativa no Brasil passou por tantos estatutos jurídicos como o Brasil, tá certo? Simplificando, ele teve o Rio de Janeiro teve várias funções, várias posições políticas, entendeu? Ao longo de sua história. E o que a gente tem que entender é que o Rio de Janeiro, ele, como eu falei nas outras aulas de formação da cidade do Rio de Janeiro, ele vai ser fundado entre o Morro Cara de Cão, que é o primeiro sítio, e o Pão de Açúcar. E depois, em 1567, ele é transferido para o Morro do Castelo, com a derrota dos franceses. Quando a gente tem o ano de 1763, no ano de 1763, a gente tem a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Tá? E existe essa transferência aí de capital da colônia. Mas com a chegada da família imperial, aí é que a coisa muda muito, porque o Rio de Janeiro passa a ser a capital da metrópole portuguesa, ou seja, do vice-reino de Portugal, de Algarves e do Brasil. E isso é muita coisa, porque nunca a metrópole se transferiu com sua corte para uma colônia, como aconteceu com Portugal. E aí vocês podem acompanhar na minha aula não de Reforma Pereira Passos, de Reforma Pereira Passos também, mas da chegada da família imperial, consultando Maurício de Almeida Abreu, o que representou isso para a cidade do Rio. Mas com a proclamação, em 1834 ainda, o que isso representou com a chegada da família imperial? Essa cidade do Rio de Janeiro, ela se desvincula da província fluminense, dessa província fluminense, onde a gente já mostrou as extensões. E dentro dessa posição, desse novo posicionamento político, de se desvincular desse movimento, de se desvincular da província fluminense, a gente tem a criação do município neutro da corte. Então, a cidade do Rio de Janeiro ele passa a ser um município neutro da corte, entendeu? A cidade capital. E a proclamação da República em 1889 e a Constituição de 1891 transforma esse município neutro do Rio de Janeiro para Distrito Federal, ou seja, para o que hoje é Brasília para o Brasil. Mas em 1960, a gente tem a transferência definitiva da capital para Brasília, e aí a gente tem a criação do Estado da Guanabara e o Rio de Janeiro se torna Estado e capital, certo? E em 1975, na ditadura civil-militar, a gente tem a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. E um dos motivos da união do estado da Guanabara e do Rio de Janeiro é a expansão industrial para além do estado da Guanabara, segundo o autor evangelista citado pelo Miguel Ângelo, neste documento, nesse texto. E o interior do estado do Rio de Janeiro não era muito desenvolvido, entendeu? E com a fusão passou a haver eixos rodoviários que melhor conectaram esse interior. Então foi positivo a fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, com o estado do Rio. Tá certo? Então vou passar aqui os slides para vocês acompanharem os mapas e terem uma dimensão real do que eu estou falando. O que foi o estado da Guanabara, o que foi o estado do Rio. Então vamos para os próximos slides. Em toda a aula de geografia, eu sempre apresento a vocês, principalmente uma aula de geografia do estado do Rio de Janeiro, eu sempre apresento a vocês o mapa que vocês devem decorar mesmo, devem decorar para as provas. E esse mapa aqui, que eu peguei do CEPERJ, é um mapa que mostra a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? E onde está o município do Rio, essa parte aqui era o estado da Guanabara, tá certo? E essa parte aqui onde tem Niterói era o estado do Rio. Então, com a fusão, você vai unir esses dois estados, certo? Então, vamos lá. Bom, para ilustrar mais uma vez, num mapa antigo, que muitas das vezes os vestibulares cobram os mapas antigos também, e vocês devem acostumar, criar o hábito de interpretar, de analisar os mapas antigos também. Então aqui eu estou mostrando
o estado da Guanabara. Aqui é a Baía de Guanabara e aqui é a Baía de Sepetiba, tá certo? Aqui é o Oceano Atlântico. E aqui é uma parte do estado do Rio de Janeiro, tá certo? Isso aqui é o mapa do estado da Guanabara, do antigo estado da Guanabara. Então vamos lá. Vamos para o próximo slide, não saia daí e me acompanhe até o final. Mais uma vez, mostrando o mapa do estado do Rio de Janeiro dividido por regiões de governo. Isso vai ser o tema da nossa próxima aula sobre geografia do estado do Rio de Janeiro. Mas só para vocês olharem, aqui essa parte em lilás é a região metropolitana. Aqui, essa parte aqui é a Costa do Sol. Aqui é o Norte Fluminense. Aqui é a Costa Verde, onde tem Paraty, Angra dos Reis, entendeu? E onde tem Teresópolis, Nova Friburgo, é a parte da região serrana. Então, eu estou falando as principais regiões de governo do estado do Rio de Janeiro. E essa parte aqui é onde você teve a fusão estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, tá certo? Então, vamos para o próximo slide e grave mesmo, se você quiser passar na prova da UERJ, ou se você quiser fazer alguma outra prova que cai geografia do estado do Rio de Janeiro, grave, decore os mapas, principalmente o mapa do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Bom, pessoal, a segunda parte que nós vamos apresentar da nossa aula de Geografia do Estado do Rio de Janeiro diz respeito à concentração populacional metropolitana e interior esvaziado. E o objetivo é apresentar, segundo esse material elaborado pelo professor Miguel Ângelo e pelo Natan, apresentar a dinâmica populacional das 2 últimas décadas do século XX do Estado do Rio de Janeiro, para a gente entender também essa dinamização econômica, tá? Então, vamos lá. Bom, a descentralização econômica do Rio de Janeiro, partindo da região metropolitana, ela começa com novas centralidades urbanas de porte médio pelo interior do estado. Você vai ter essa distribuição de novas centralidades urbanas para além do município do Rio de Janeiro, para além também dessa região metropolitana. E quais são as principais atividades que vão influenciar essa dispersão econômica? É o polo metal mecânico no sul fluminense, o turismo nas baixadas litorâneas, o turismo de praia, e a exploração de petróleo e gás na bacia de Campos, né? Campo dos Goitacazes e etc. E mesmo com essa descentralização dessas atividades, a metrópole ainda vai manter o seu domínio, ainda vai concentrar a população, tá certo? E o contexto dessas mudanças no espaço fluminense vai nos mostrar que tudo vai estar concentrado na cidade do Rio de Janeiro e em sua região metropolitana, tá certo? Ainda vai ter esse poder, ainda vai ter essa influência. E a interiorização desse desenvolvimento significa, como eu falei, a dispersão das atividades produtivas, que vai se dar em decorrência da fusão do estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, tá certo? Então, a partir dessa fusão, a gente vai ter essa interiorização dessas atividades produtivas, o que vai ser muito lucrativo em termos de pagamento de impostos e etc. E quando a gente fala de urbanização, quando a gente se refere à urbanização do estado do Rio de Janeiro, a gente tem que considerar que essa urbanização, essa taxa de urbanização está próxima a 95%. E 5% dos habitantes no estado do Rio de Janeiro vivem nas áreas rurais. Então, você tem uma taxa de urbanização bem considerável no estado do Rio. A região metropolitana do Rio de Janeiro concentra 19 municípios, tá certo? E tem uma grande influência sobre o seu interior. Não só sobre o seu interior, mas também em relação ao país. Então, vamos analisar um pouco mais essa dinâmica populacional da metrópole e de seu interior. A gente tem que entender o seguinte, que a região das baixadas litorâneas
em relação com base nesse material elaborado pelo Miguel e pelo Natan, e com base também no Censo 2010, ela vai estar à frente em termos de crescimento populacional em relação às demais regiões do estado do Rio de Janeiro, até inclusive da própria região metropolitana. E depois, em segundo lugar, em termos de crescimento populacional, nós vamos ter o Norte Fluminense e o Sul Fluminense e, por último, a região metropolitana. Tá certo? Região das Baixadas Litorâneas, lembre-se de municípios como Cabo Frio, Arraial do Cabo, tá certo? A Costa do Sol. E o Norte Fluminense, lembre-se também do município de São João da Barra, onde o Eike Batista, até num vídeo que eu comentei uma questão que caiu na UERJ, no exame discursivo, ele teve como investimento o Porto do Açu, tá certo? E a região metropolitana, onde fica o município do Rio, ok? Então, a esperança de vida da população fluminense, ela vai aumentar em todo o estado e vai ser maior na capital, tá certo? E entre 2000 e 2010, a gente vai ter uma tendência ao envelhecimento da população fluminense, ou seja, maior expectativa de vida, tendência ao envelhecimento da população. Isso tudo, se a gente recupera as nossas aulas de demografia aqui do canal ou de outros locais, a gente faz uma associação que esse crescimento, essa taxa de crescimento do estado do Rio está acompanhando a tendência mundial, certo? Beleza, então vamos para o próximo slide. Peço desculpas por essa figura, que não é um mapa. Eu peguei no IBGE Cidades, mas o IBGE Cidades é um site um pouco complicado para baixar mapas, para a gente aproveitar para as aulas. Mas esse mapa aqui, sem escala, sem título, sem orientação, lembre-se dos elementos principais que o mapa tem que ter. Ele está mostrando a vocês a taxa de crescimento populacional em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí está mostrando, né? Não reparem que esse símbolo rosa está mostrando o município do Rio. E esse mapa está mostrando que a região metropolitana ainda detém uma taxa de crescimento populacional ainda considerável em comparação a outras partes do estado do Rio de Janeiro, tá certo? E aqui nós temos também a Bacia de Campos, né? A Bacia de Campos, Campo dos Goytacazes, onde fica a Bacia de Campos, que também tem uma taxa de crescimento populacional considerável, e assim como Angra dos Reis. Pena que não dá para vocês verem a seta aqui, mas um dia eu ainda vou aprender a habilitar essas coisas, que também tem uma taxa de crescimento populacional considerável em relação a Paraty. Só que a gente também tem que considerar o seguinte, que a taxa de crescimento, o crescimento populacional, ele não se refere só à taxa de natalidade e mortalidade, mas a gente tem que considerar também o saldo migratório, entendeu? Então, vamos para o próximo slide, mas fica aí como um exemplo para você se familiarizar um pouco mais com o mapa do estado do Rio de Janeiro e também interpretar, com base nessas informações que eu dei, a taxa de crescimento populacional desse estado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Só reforçando, como eu falei no início, essa pirâmide etária do estado do Rio de Janeiro de 2000 a 2010, eu peguei, do Observatório das Metrópoles, mas também está posta nesse material do Miguel Ângelo e do Natan, e mostra também o aumento da expectativa de vida e também uma população economicamente ativa considerável. Tudo mostrando a vocês o acompanhamento dessa tendência de crescimento populacional mundial em relação ao estado do Rio de Janeiro e pegando o último censo de 2010, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, nesse final aqui da nossa aula eu separei 3 questões de vestibulares distintos para a gente analisar como esses conteúdos, como esses conteúdos são cobrados e como esses mapas também, essas figuras podem aparecer. Então, eu vou tentar aqui tirar a minha imagem para ler melhor a questão para vocês. E vocês também vão ter a oportunidade de ler melhor essa questão. Vou desativar aqui a visualização da câmera. Bom, agora eu vou pegar o meu óculos aqui, vou me aproximar e vou ler a questão aqui para vocês. A região metropolitana do Rio de Janeiro, apresentada no mapa a seguir, está localizada sobre um relevo de grande beleza cênica, com diversos e distintos componentes da natureza que influenciam consideravelmente a ocupação humana. Então, a gente tem aqui uma parte da região metropolitana, tá certo? E aí tá mostrando o Duque de Caxias, São João de Meriti, Rio de Janeiro. E aí tá mostrando Pão de Açúcar, Pico da Tijuca, né? Então, vamos ver o que a questão está pedindo.
Com base no mapa e na literatura sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, é correto afirmar que a cidade do Rio de Janeiro tem todas as suas praias voltadas para o Oceano Atlântico e seu sítio urbano está praticamente assentado sobre uma planície marinha desprovida de elevações acentuadas. Bom, isso não é verdade, tá certo? O sítio urbano assentado sobre uma planície marinha desprovida de elevações acentuadas de forma alguma. Aí a gente recupera aí a história da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Que a gente tem o Morro Cara de Cão, Pão de Açúcar, e depois o segundo sítio foi o Morro do Castelo, que não existe mais, mas era uma elevação. Então desconsidera. B. A Baía da Guanabara banha grande parte dessa região. Não tem contato direto com o Oceano Atlântico e possui nível de poluição insignificante. Por favor, aí pelo mapa você está vendo. Eles foram até bondosos em ter identificado a Baía de Guanabara para quem não é do Rio de Janeiro. Ela tem contato direto sim com o Oceano Atlântico e detalhe, dizer que o nível de poluição é insignificante é até piada. Então vamos lá. Letra C. As ilhas encontradas no interior da Baía da Guanabara são desabitadas, pois são formadas por maciços rochosos sem cobertura vegetal, como o Pão de Açúcar, e têm dimensões bastante reduzidas. Está errada essa questão, porque a gente tem a Ilha do Governador, tá vendo? Eles falam palavrão, perdoe. Como a gente tem a Ilha do Governador é ocupada. Então, a gente tem que desconsiderar essa alternativa, tá certo? Então, vamos para a próxima alternativa. As lagunas e lagoas existentes nessa região foram construídas pelo homem para abastecimento público e recreação, o que as mantém livres de poluição e bastante preservadas. Também não faz sentido. Não faz sentido você falar que o Brasil não está queimando o Pantanal atualmente, principalmente que a Baía de Guanabara não é poluída. Então, com certeza é a letra E. Vamos lá. A região está assentada sobre um terreno extremamente heterogêneo, diverso, constituído, dentre outros componentes, por planícies, pontões rochosos, ilhas, morros e praias voltadas para a Baía de Guanabara e para o Oceano Atlântico. Tá perfeito e não preciso explicar. O próprio mapa aí já está mostrando isso, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos para a próxima questão aqui, que foi da Rural de 2003. Vamos lá. Considerando o Brasil como um todo, as taxas de crescimento demográfico caíram nos últimos 5 anos. O estado do Rio de Janeiro tem hoje a menor taxa de crescimento populacional entre todos os estados do país, ou seja, 0,78%. Anuário estatístico do IBGE, julho de 1997. Essa situação acontece no Rio de Janeiro porque no estado, letra A. O alto índice de urbanização favorece para que as informações sobre o controle de natalidade cheguem à maior parte da população. B. Há um elevado número de idosos e a taxa de mortalidade entre eles é alta. C. Tem crescido o número de habitantes que migram para outras áreas do país em busca de melhor qualidade de vida. D. O espaço físico é insuficiente para abrigar uma população muito grande, pois ocupa uma área de apenas 43.305 km². A taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade. Caramba, tem muitos conceitos bagunçados aí, a gente tem que prestar bastante atenção. Bom, digo de cara para vocês que a resposta é a letra A. O alto índice de urbanização favorece para que as informações sobre o controle de natalidade cheguem à maior parte da população. Não vamos esquecer que ele está falando que o estado do Rio de Janeiro tem a menor taxa de crescimento populacional em relação aos outros estados do país. Ele foi o que cresceu menos. E o Brasil está seguindo uma tendência de taxa de crescimento demográfico que está se reduzindo, que está diminuindo e que caiu nos últimos 5 anos. Isso foi observado nos últimos 5 anos. E o Rio é o menor de todos os estados do Brasil. Então, quando a gente tem um alto índice de urbanização, o alto índice de urbanização, segundo Jorge Martini, naquelas aulas de demografia que eu expliquei a vocês, está relacionado diretamente a uma taxa um potencial de fecundidade, uma taxa de fecundidade menor. Então, isso faz sentido em relação ao Rio de Janeiro, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ter a menor taxa de crescimento populacional, já que o Rio de Janeiro tem 95% de taxa de urbanização e apenas 5% de pessoas que vivem em áreas rurais, tá certo? Então,
Não poderia ser AB porque há um elevado número de idosos e a taxa de mortalidade entre eles é alta. Olha só, quando a população economicamente inativa ela morre, é porque você não tem expectativa de vida. Então você não tem expectativa de vida, você não tem melhores condições de vida para você não segue, digamos assim, a tendência mundial dos países desenvolvidos. E isso não tem nada a ver com o crescimento populacional, até porque o crescimento populacional, quando a gente fala de crescimento populacional, a gente fala de taxa de natalidade e mortalidade. Aqui a gente está falando de população economicamente, a mortalidade de população economicamente inativa, tá? A gente não está nem considerando a taxa de natalidade. Não pode ser a letra C, tem crescido o número de habitantes que migram para outras áreas do país em busca de melhor qualidade de vida? Faria sentido se eu dissesse que essa taxa de crescimento está aumentando. Se eu falasse assim, o crescimento está aumentando, o crescimento populacional está aumentando, do Brasil, do Rio, ou só do Rio, então vocês iam considerar o seguinte, que eu estou falando de um crescimento populacional que não é só determinado pela natalidade e pela mortalidade, né, pela diferença da mortalidade e natalidade, mas pelo saldo migratório. Então, como não está crescendo, desconsidera. D. O espaço físico é insuficiente para abrigar uma população muito grande, pois ocupa uma área de apenas 43.305 km². Bom, eu não estou falando da distribuição da população no território, eu não estou falando de um estado populoso e povoado, muito pelo contrário, estou falando de um estado que está deixando de crescer em termos populacionais, e eu não estou falando de como está sendo essa distribuição da população. Então, eu descarto no território. Então, eu descarto completamente essa alternativa. E letra E. A taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade. Isso poderia até te confundir. Só que, quando eu falo de crescimento populacional, eu falo da diferença entre as duas. Não que uma tem que ser menor do que a outra para ser determinante para o crescimento populacional ser, perdoe pelos palavrões, pessoal, ser menor, entendeu? Então, vamos para o próximo slide. E é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira parte aqui da aula de Geografia do Estado do Rio de Janeiro. Foram poucas as questões que nós resolvemos, mas deu para notar que a questão relacionada à fusão do Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, assim como a dinâmica populacional da região metropolitana e do Estado do Rio de Janeiro de uma forma geral, é sempre muito bem cobrado nas provas, principalmente da UERJ. Então, não deixe de pesquisar outras questões também. Você pode encontrar listas de exercícios também na internet, com outras questões ligadas à geografia do Estado do Rio de Janeiro e também à formação da cidade do Rio de Janeiro, a revolta da vacina, a reforma Pereira Passos. Essa parte do Rio de Janeiro é muito cobrada nos vestibulares da UERJ. E qualquer dúvida você pode me mandar uma mensagem se tiver alguma questão que eu não tenha comentado aqui, que você encontrou e não conseguiu acertar e ficou com alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. Eu faço doutorado, estou muito atolada escrevendo minha tese, mas eu vou responder a você, vou te ajudar, tá bom? E não desanime nessa época de pandemia. Use a máscara, estude, não desanime, continue a estudar, tá bom? Essa fase vai passar e a gente não pode esperar sentado as coisas acontecerem, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. E eu me despeço aqui com a imagem do Palácio do Catete, né? Que quando o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, na época da República, a partir da República, antes da transferência do Rio de Janeiro da capital para Brasília, em 1960 com JK, era aqui, nesse palácio, no bairro do Catete, perto do metrô, que as mais importantes decisões relacionadas ao Brasil eram tomadas. E foi aí que Getúlio Vargas morreu. Então, um forte abraço. Visite esse museu se você não tiver oportunidade, que ele é muito interessante, tem um jardim muito lindo. E até a próxima, uma boa semana, bons estudos. Tchau, tchau.